indeciso, faça essa oração antes de tomar qualquer decisão. E se você estiver prestes a tomar a decisão errada? Essa é a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas que assombra a mente de quem sente que está a um passo de mudar tudo. Pode ser uma porta que se abriu de repente, pode ser um sonho antigo que voltou com força, pode ser o fim de um ciclo ou o início de algo que você ainda não sabe se veio de Deus ou do seu próprio coração. Talvez você esteja diante do tipo de escolha que não grita, mas sussurra. E é aí que mora o perigo. Porque a ansiedade veste roupa de oportunidade, a solidão se disfarça de urgência, a expectativa vira uma lente turva que distorce a voz de Deus. E enquanto tudo isso acontece aqui dentro, o relógio da vida não para. As pessoas cobram, a janela de tempo parece apertar. E o medo de perder a chance pesa mais do que o cuidado de ouvir o céu. Você já esteve nesse lugar? Aquela madrugada em que você ora, mas não sente resposta. Abre a Bíblia, mas nada salta aos olhos. Procura um sinal, uma palavra, um empurrão divino, mas o que recebe é silêncio. E nesse silêncio você tenta adivinhar. Será que é a hora de agir ou de esperar? Ficar ou sair? Desistir ou insistir? Decisões não são neutras. Elas definem destinos. Elas traçam caminhos invisíveis que vão cobrar um preço lá na frente. Algumas trazem paz antes da dor. Outras oferecem resistência antes da bênção. E muitas vezes, o que parece certo agora pode se revelar um laço amanhã. Por isso, este vídeo não é sobre fazer uma escolha. É sobre ter critério. E o critério não é a sua intuição, nem o seu histórico, nem a emoção do momento. O verdadeiro critério é a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não se move por medo, por carência ou por lógica humana. Se move pela obediência. Hoje, eu quero te conduzir por uma jornada de discernimento espiritual. Não vou te dar uma fórmula, mas vamos orar juntos. Vamos confrontar os enganos sutis que se escondem por trás das decisões. Vamos silenciar o barulho do mundo para ouvir o sussurro do Espírito. E se você chegou até aqui achando que precisava de uma resposta urgente, talvez Deus esteja querendo curar primeiro o seu critério, porque quem aprende a esperar nele toma decisões que não quebram o coração, fortalecem a fé. Agora respire fundo, abra o coração, não corra para a escolha, corra para o altar e permita que essa oração transforme sua maneira de decidir, porque não basta decidir certo, é preciso decidir com o céu. A alma em guerra. Quando a decisão vira peso, a mente roda, o coração trava e o céu parece mudo. Você fecha os olhos tentando orar, mas o que escuta é o barulho de pensamentos acelerados, cruzando como relâmpagos por uma alma que não consegue repousar. O que era para ser apenas uma escolha virou uma batalha silenciosa, uma guerra interna, onde você é o soldado, o inimigo e o campo de guerra, tudo ao mesmo tempo. É difícil explicar. Lá fora tudo parece normal. Você sorri, conversa, diz que está orando, que está esperando em Deus, mas por dentro você está exausto de tentar acertar no escuro, porque a decisão pesa antes mesmo de ser tomada. Você se sente empurrado por vozes que não vêm do Espírito. O medo de perder uma oportunidade, a necessidade de provar que ainda tem controle, a culpa de já ter falhado antes, o receio de decepcionar alguém. A alma quer agradar todo mundo, mas o Espírito só quer ouvir a voz de Deus. E no meio disso tudo, o tempo passa, a pressão cresce, e o inimigo sussurra que você precisa decidir logo, como se esperar fosse sinal de fraqueza, como se hesitar fosse falta de fé. Mas existe uma diferença entre hesitar por medo e parar por discernimento, entre correr da dor e esperar pela paz verdadeira. E você sente que precisa de algo mais profundo que segue teu coração. Porque o seu coração está em guerra.
Talvez essa decisão esteja escancarando algo que você tenta ignorar há muito tempo. A necessidade de ser aceito, o medo de errar de novo, o trauma de ter confiado na escolha errada no passado. Talvez essa confusão toda não seja sobre a decisão em si, mas sobre o que essa decisão revela sobre você. Você já orou pedindo um sim, já chorou pedindo um não, mas agora está aprendendo a pedir uma coisa muito mais poderosa: clareza. Porque só quem tem clareza decide com coragem. Só quem silencia o ruído interior consegue ouvir o sussurro do Espírito. A palavra diz: os retos veem o caminho do Senhor, mas os perversos tropeçam nele. Provérbios 4:18 adaptado. Às vezes, a decisão não é difícil porque Deus está escondendo a resposta. Ela é difícil porque seu coração ainda não está pronto para reconhecer o caminho. E o Senhor não entrega direção a quem ainda está alimentando distrações. Hoje eu quero orar com você. Não para que Deus mostre um caminho, mas para que Ele alinhe sua alma com o céu. Para que a sua mente, o seu coração e o seu espírito parem de se combater e passem a caminhar juntos em obediência. Porque quando há guerra dentro de você, toda escolha se torna tortura. Mas quando há paz entre você e Deus, até o silêncio dele é uma resposta. Feche os olhos por um momento, respire e diga em voz baixa: Senhor, eu não quero decidir para aliviar minha dor, eu quero decidir para glorificar o teu nome. Se o caminho está escuro, ilumina meu interior. Se o peso é grande, fortalece minhas pernas espirituais. Não permita que eu me mova por pressão, por medo ou por orgulho. Ensina-me a discernir o tempo e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixe essa oração reverberar dentro de você, porque a guerra da alma termina quando o trono do coração volta para as mãos de Deus. A voz do medo versus a voz do Espírito. O medo não pede licença. Ele entra correndo, gritando, exigindo que você decida agora. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você espere. Ele quer que você se mova na força do pânico, não na força da fé. O medo veste a máscara da urgência. Ele sussurra: se você não fizer agora, vai perder tudo. Mas o Espírito Santo, ele nunca grita. Ele sussurra. Ele fala com paz, com doçura, com autoridade que não precisa de desespero para ser obedecida. Talvez você esteja preso entre essas duas vozes neste exato momento. Você está diante de uma porta e há algo dentro de você que quer abri-la correndo antes que alguém a feche. Mas será que Deus está pedindo pressa ou paciência? Será que o Espírito está te empurrando? Ou será o medo disfarçado de oportunidade imperdível? O medo quer que você fuja da solidão, do desconforto, da dúvida, da espera. O Espírito quer que você cresça. E crescimento exige raízes, não impulsos. Isaías 30:15 revela um segredo espiritual que o mundo ignora. Na quietude e na confiança está a vossa força. Mas você consegue suportar o silêncio? Você consegue caminhar em confiança mesmo quando o cenário ainda não mudou? Ou será que está tentando acelerar um processo porque tem medo de parecer fraco por ainda não ter decidido? Muitas das decisões que nos machucam nascem da tentativa de escapar da dor e não da direção de Deus. Casamentos apressados, investimentos sem oração, mudanças de cidade feitas por raiva e não por revelação. O medo te faz fugir. O Espírito te chama a permanecer até que a nuvem se mova. A pressa espiritual é traiçoeira. Ela parece fé, ela soa como ousadia. Mas por trás há uma alma que não quer lidar com o silêncio de Deus, porque o silêncio força você a confiar. E confiar é uma rendição que o medo nunca aceita. O Espírito, quando fala, não gera confusão. Ele pode desafiar, pode confrontar, pode até contrariar suas vontades, mas ele não te desestabiliza. Ele firma, ele confirma, ele consola.
E se você ainda está sendo guiado por uma mistura de ansiedade e necessidade de controle, talvez ainda não tenha parado o suficiente para ouvir de verdade. Pare agora, feche os olhos. Faça um teste simples. A ideia que você carrega te acelera ou te aquieta? Te pressiona ou te consola? Te impulsiona a fugir ou te convida a confiar? Se a voz que você está ouvindo te deixa inquieto, temeroso, impaciente, com medo de perder, então talvez não seja a voz do Espírito, porque ele não fala para alimentar o caos, ele fala para alinhá-lo. O medo sempre diz, você vai perder. O Espírito sempre diz, você já tem em mim tudo o que precisa. Talvez Deus esteja permitindo esse tempo de indecisão não como castigo, mas como cura, porque antes de te dar direção, Ele quer curar a fonte da sua pressa. Ele quer ensinar sua alma a confiar sem correr, a descansar sem ter todas as respostas, a ouvir sem precisar de sinais barulhentos. Ele quer que você aprenda a caminhar pela voz, não pela vista, não pelo medo, não pelas circunstâncias. Eleve seu pensamento a Deus e diga: Senhor, silencia dentro de mim a voz da urgência que não vem do céu. Quebra o poder do medo disfarçado de sabedoria. Ensina-me a reconhecer o teu tom, a tua paz, a tua maneira de falar. Que eu não me mova pela ansiedade de resolver, mas pela confiança de te obedecer. Que a quietude seja minha força, que a confiança seja minha âncora e que a tua presença seja meu critério. Em nome de Jesus, amém. Deixe o Espírito testificar com paz, porque o que começa na pressa termina em cansaço, mas o que nasce na quietude floresce em propósito. Quando Deus está em silêncio. Há um tipo de silêncio que dói mais do que qualquer grito. Não é o silêncio da solidão, nem o da rejeição. É o silêncio de Deus. Aquele intervalo entre a pergunta e a resposta que parece não ter fim. Você ora, jejua, busca, mas tudo o que escuta é o eco da sua própria voz. Nenhuma confirmação, nenhuma porta aberta, nenhuma palavra vinda do alto. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se Deus não estiver distante, mas próximo demais para gritar? Você já parou para pensar que talvez Deus esteja em silêncio porque já falou? Ele já te mostrou o caminho, já alertou, já consolou. Mas o seu coração ainda quer outro tipo de resposta. Uma que alivie o medo, não que fortaleça a fé. Uma que elimine a dúvida, não que te amadureça nela. O silêncio de Deus muitas vezes não é castigo, é treinamento. Um treinador não fala o tempo todo durante a prova. Ele ensina antes, observa durante e corrige depois. Deus faz o mesmo. Ele te instrui na palavra, te acompanha em silêncio no teste e só depois revela o porquê. Talvez você esteja interpretando como abandono o que, na verdade, é maturação. Deus não está te ignorando, Ele está fortalecendo o seu discernimento. Ele está refinando sua escuta interior. Porque quem só anda com Deus quando ouve, ainda não aprendeu a caminhar por fé. E fé é crer mesmo quando nada muda. É seguir mesmo quando o céu está calado. Lembre-se, Jesus, na cruz, também enfrentou o silêncio do Pai, e ainda assim escolheu confiar. Ele não desistiu da missão porque o céu ficou em silêncio. Ele permaneceu e foi glorificado depois da obediência silenciosa. O silêncio de Deus é muitas vezes o pano de fundo perfeito para que a sua vontade se revele não em palavras, mas em transformação. É nesse silêncio que você aprende a depender e não a controlar, a confiar sem manipular, a esperar sem pressionar. Talvez a resposta que você procura não virá da maneira que imagina, porque Deus não quer apenas resolver sua dúvida. Ele quer moldar sua natureza. Ele quer te ensinar que confiança verdadeira é aquela que permanece mesmo quando o céu não diz nada.
Se você já orou, já buscou e ainda não houve resposta, volte à última palavra clara que Deus te deu. O que Ele já te disse? O que Ele te confirmou tempos atrás? Você está obedecendo àquela direção ou esperando uma nova só porque essa te custa demais? Talvez não seja uma nova resposta que você precisa. Talvez seja um novo posicionamento diante da que já recebeu. Declare essas palavras: Pai, o teu silêncio me incomoda, mas hoje eu escolho não mais interpretá-lo como rejeição. Eu creio que estás trabalhando, mesmo sem palavras. Ensina-me a reconhecer a tua presença até quando tu não falas. Ajuda-me a voltar à última instrução e obedecer sem resistência. Dá-me fé para caminhar com maturidade, mesmo que o céu esteja calado. Eu confio em ti, mesmo quando não entendo. Em nome de Jesus, amém. Porque o silêncio de Deus é muitas vezes o som da fé crescendo dentro de você. E quando for o tempo certo, Ele falará de novo, com clareza, com direção, com propósito. Até lá, permaneça. O peso da pressão, quando todos têm uma opinião. Nem sempre o problema está em não saber o que fazer. Às vezes, o problema é que todo mundo acha que sabe por você. Amigos que aconselham, parentes que opinam, líderes que orientam, redes sociais que sugerem. E no meio disso tudo, sua alma se encolhe. O coração já está frágil, mas ainda precisa ser forte o suficiente para suportar o peso da expectativa alheia. Você busca uma resposta em Deus, mas sem perceber, começa a medir a vontade dele pelo termômetro da aceitação dos outros. Se fulano aprova, deve ser de Deus. Se ciclano ficou contra, talvez eu esteja errado. E se eu decepcionar quem acreditou nessa outra escolha? Mas existe uma verdade que você precisa ouvir, com clareza, com firmeza, com urgência. A vontade de Deus nunca precisa da validação de todos para ser confirmada. A maioria pode estar errada. O mundo pode aplaudir um caminho que o céu já reprovou. Até mesmo pessoas bem intencionadas podem aconselhar a partir da própria dor, frustração ou limitação espiritual. Lembre-se, Abraão teve que sair da terra e da parentela. José foi vendido pelos irmãos. Moisés foi questionado pelo povo que liderava. Davi foi ignorado por sua própria família. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Não foi a opinião dos outros que sustentou seus chamados. Foi a convicção da voz de Deus. E você? Quantas vezes já sufocou o que sentia de Deus porque alguém não aprovava? Quantas vezes já adiou o passo certo com medo de ser incompreendido? Quantas vezes pediu confirmação para quem não ouve a Deus nem por si mesmo? É hora de calar as vozes externas para ouvir a única voz que importa. Sim, há sabedoria no conselho, mas só quando ele confirma o que o Espírito já está gerando em seu interior. Quando o conselho gera confusão, dúvida, medo ou culpa, talvez ele esteja vindo da alma, não do céu. Por isso, antes de seguir qualquer opinião, inclusive a sua, volte-se à palavra. A Bíblia é a bússola que aponta o norte espiritual em meio ao ruído das multidões. Ela não se adapta à cultura, às amizades ou aos aplausos. Ela permanece. E se a sua decisão não pode ser defendida à luz das Escrituras, talvez ela precise ser revista, mesmo que todo mundo diga o contrário. Fale com Deus agora. Senhor, eu estou cercado de vozes. Algumas querem o meu bem, outras nem tanto, mas hoje eu coloco cada opinião aos teus pés. Me livra da necessidade de agradar, da dependência emocional da aprovação dos outros. Dá-me discernimento para ouvir o que vem do teu Espírito e coragem para seguir, mesmo que seja sozinho. Que a tua palavra seja o meu prumo, o meu norte, a minha base. Eu quero fazer o que te agrada, mesmo que ninguém aplauda. Em nome de Jesus. Amém. Nem todo conselho é confirmação, nem toda crítica é correção, e nem toda multidão está no caminho certo. Que a sua bússola seja o Espírito e o seu mapa, a palavra. Checklist espiritual. O que a Bíblia diz sobre decisões.
Você já notou como é fácil fazer listas para tudo, menos para aquilo que mais importa? Lista de compras, lista de tarefas, lista de metas. Mas e a lista para discernir se uma decisão vem mesmo de Deus? Talvez esteja faltando o checklist espiritual que a sua alma tanto precisa antes de tomar aquela atitude definitiva. A Bíblia não é um livro de sugestões. Ela é um manual de direção. Mas muita gente se perde tentando encontrar um versículo mágico que diga exatamente: sim, compre esse carro. Sim, mude de cidade. Sim, se case com essa pessoa. O problema é que Deus não quer te dar apenas respostas. Ele quer te ensinar a ouvir a voz dele no processo. E para isso, você precisa aprender a examinar os princípios, não apenas procurar promessas isoladas. Hoje, vamos montar juntos um checklist espiritual. Não para robotizar suas decisões, mas para expor os verdadeiros critérios do céu. A cada item, pergunte com sinceridade. E, se necessário, recue, ore de novo e espere. Porque quem observa demais o vento nunca semeia, e quem depende apenas das circunstâncias favoráveis nunca colhe fé. Eclesiastes 11:4. Checklist espiritual. 1. Isso glorifica a Deus ou apenas me promove? A decisão que vem do Espírito sempre aponta para a glória de Deus. Mesmo que você seja beneficiado, o centro da escolha precisa ser a obediência e o testemunho, não o ego nem a vaidade. 2. Estou agindo por obediência ou por carência? Decisões tomadas na dor da carência costumam ser atalhos disfarçados de promessas. Quando você age por necessidade emocional, é fácil se iludir com aquilo que acalma o sentimento, mas sufoca o espírito. 3. A paz do espírito permanece ou há inquietação? Nem toda ansiedade vem do medo. Às vezes, é o Espírito Santo nos inquietando porque algo está fora do tempo ou do propósito. Se a dúvida persistente, não empurre. Espere. 4. Preciso esconder essa decisão de alguém? Quando há segredo demais, é sinal de que talvez a luz de Deus não esteja nesse caminho. O que vem de Deus não se esconde. Ele se sustenta mesmo diante da verdade. 5. Essa escolha fere um princípio bíblico? Não importa o quanto pareça boa, se a decisão exige mentiras, manipulação, injustiça ou desobediência à palavra, ela não tem o selo do céu. A vontade de Deus nunca pedirá que você desrespeite um mandamento claro. 6. Essa decisão me aproxima ou me afasta da presença de Deus. Pode até parecer neutro, mas tudo o que te suga tempo, energia e foco da sua intimidade com o Senhor deve ser revisto. Deus não entrega promessas que te afastem dele. 7. Estou tentando forçar portas que Deus ainda não abriu? A diferença entre persistência e teimosia. Às vezes, a porta não está fechada porque o inimigo trancou. Está fechada porque o céu quer te ensinar paciência e dependência. Essas perguntas não têm o intuito de te paralisar, mas de te posicionar. Porque fé não é ausência de dúvida, é decisão baseada em princípios, mesmo quando os sentimentos não ajudam. Não se mova apenas pelo impulso. Faça perguntas que exponham suas motivações. Agora, ore comigo. Senhor, ensina-me a decidir com sabedoria, que eu não me engane com promessas rápidas nem com caminhos fáceis. Mostra-me, através da Tua palavra, os sinais da Tua vontade. Dá-me coragem para parar quando tudo ao redor diz, vai, e ousadia para avançar quando a fé disser, confia. Livra-me da ansiedade que corre antes do tempo e da carência que disfarça atalhos. Que as minhas decisões passem pelo filtro da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Antes de decidir, consulte o céu, porque o mundo vê resultados, mas Deus vê os critérios. E é pelos critérios que Ele mede a fidelidade. Mini testemunho. A pressa quebrou
A oração reconstruiu. Ela se chamava Ana. Tinha pressa de recomeçar. Depois de um término doloroso, tudo o que Ana queria era apagar as memórias e provar para si mesma e para os outros que ainda era capaz de ser feliz. Um novo relacionamento apareceu rápido, bonito, intenso. E ela não perguntou nada ao céu. Não porque não acreditava em Deus, mas porque temia o que ele responderia. Então seguiu em frente com a própria intuição e tropeçou feio. Meses depois, Ana chorava sozinha. A promessa virou prisão. Palavras doces viraram manipulação. Aquilo que parecia um recomeço virou mais uma ferida. E foi nesse fundo que ela voltou para o lugar que havia deixado, o lugar da oração. Dessa vez, Ana não pediu uma resposta rápida. Pediu discernimento. Chorou, confessou, ficou em silêncio e esperou. Passaram-se dias, depois semanas, até que no meio de uma devocional simples, um versículo a atravessou. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ela fechou os olhos e sussurrou: eu não quero mais decidir sem ti, Deus. Anos depois, Ana ainda não estava casada, mas agora ela tinha paz, tinha discernimento e não se sentia atrasada, sentia-se protegida, porque a oração não apenas curou a decisão errada, ela reconstruiu o coração que escolhia. A chave: não tome a decisão, ore primeiro. Não tome a decisão ainda, não agora. Mesmo que tudo pareça urgente, mesmo que a pressão interna ou externa grite como um alarme inadiável, há uma chave silenciosa que muda tudo: orar antes de escolher. A oração não é o último recurso de quem está perdido, mas o primeiro passo de quem quer acertar. Quantas decisões são tomadas no calor do medo, no impulso da emoção, na ilusão da pressa? Quantas vezes a gente decide por necessidade e não por direção? Mas quem ora primeiro muda a natureza da escolha, não apenas o desfecho. Muda o critério, não apenas o resultado. Porque orar é submeter a própria lógica ao Espírito. É perguntar não o que eu quero agora, mas, Senhor, o que o teu coração deseja nesse momento. A maioria das pessoas ora depois que decide, como quem pede bênção sobre um plano já montado. Mas a chave está em inverter a ordem. Orar antes. Orar quando ainda é rascunho, quando ainda é dúvida, quando ainda é risco. Porque nesse lugar, Deus não apenas responde, Ele revela, Ele redireciona, Ele quebra as motivações escondidas, Ele desmascara o orgulho disfarçado de coragem. Ele transforma a ambição em missão. Ele pega o que parecia oportunidade e mostra que era laço, ou transforma o que parecia impossível e revela que era livramento. A oração antes da decisão tem um poder que poucos conhecem. Ela limpa os olhos da alma. Ela ajusta o foco. Ela muda o que você valoriza. Você começa orando para não perder a chance e termina orando para não sair da vontade. Você começa pedindo porta aberta e termina dizendo: Senhor, se não for o teu tempo, fecha até o que parece perfeito. Porque quando você ora de verdade, você não quer mais vencer. Você quer obedecer. E é nesse ponto que tudo muda. Porque a oração não é um amuleto para evitar fracassos. Ela é um portal de rendição que impede que você se torne o seu próprio inimigo. Quantas vezes oramos para que tudo dê certo, quando na verdade deveríamos estar orando para que o nosso coração não se corrompa no processo? Orar primeiro é abrir mão do controle antes mesmo da certeza. É dizer sim para Deus antes mesmo de saber se o que você quer será permitido. É confiar que o Pai sabe conduzir melhor do que você sabe correr. Então hoje, antes de responder, antes de assinar, antes de terminar, antes de ir embora, antes de aceitar a proposta, antes de dizer é isso, antes de tomar a decisão, ore. Não ore para confirmar o que você já quer ouvir. Ore para ser transformado por aquilo que Deus quiser mostrar.
Porque a oração não é só o que muda a rota, é o que revela o coração. Se o seu critério ainda é o que parece melhor, você está no terreno da lógica humana. Mas se o critério for o que glorifica mais a Deus, você já saiu da carne e entrou no Espírito. E é nesse Espírito que vamos agora, com o coração disposto, com a mente aberta, com a alma entregue. Vamos orar, vamos parar, vamos ouvir. Agora, se puder, feche seus olhos, respire fundo, esvazie sua mente dos argumentos, esvazie o peito da ansiedade, esvazie o controle que te sobrecarrega. Deixe a oração acontecer antes da decisão e deixe Deus tomar o lugar que você não deveria ocupar. A hora da oração chegou, feche os olhos, respire fundo. Hoje não é o momento de decidir, é o momento de se render. A decisão certa não nasce da pressa, nem da lógica apenas. Ela brota da intimidade com aquele que vê o que você não vê. Então agora, ore comigo, não com fórmulas, mas com a alma aberta. Entrega. Senhor, eu não sei o que fazer, e talvez isso seja o primeiro passo para fazer o que é certo. Eu coloco diante de Ti tudo o que carrego. Os caminhos que se bifurcam, as vozes que me confundem, o medo que me paralisa. Eu entrego o controle, eu solto a urgência. Eu não quero decidir fora da Tua vontade, ainda que pareça mais rápido ou mais fácil. Toma minha mente, meu coração, meu tempo, silêncio. Fala, Espírito Santo. Eu me calo agora para Te ouvir. Aquieta minha alma como águas serenas. Que o Teu silêncio não seja ausência, mas maturação. Ensina-me a ouvir não apenas Tua voz, mas também Tua pausa. Não quero correr para o que alivia, mas esperar pelo que transforma. Pedido de sabedoria. Dá-me sabedoria que não vem dos homens, a que discerne entre o bem e o quase certo, a que enxerga além da aparência, a que não se move por pressão, nem se exalta por emoção. Como Salomão, eu não te peço riquezas nem vitória, só te peço, ensina-me a decidir segundo o teu coração. Discernimento espiritual, Espírito de Deus, filtra as vozes. Mostra o que é direção e o que é distração, que eu saiba quando é hora de parar e quando é hora de avançar. Que eu entenda quando o sim é de Deus e quando o silêncio é um não disfarçado de espera. Que eu não seja guiado por sentimentos frágeis, mas por discernimento firme, rendimento ao tempo de Deus. Eu me submeto ao teu tempo, ainda que pareça demorado, ainda que tudo à minha volta diga, faça agora. Eu rejeito a pressa que não vem do céu, porque o teu tempo é perfeito. Se for para esperar mais um pouco e não errar, eu espero. Se for para recuar um passo e ser preservado, eu recuo. O teu tempo é mais sábio que meu desejo. Declarações de confiança. Eu confio, mesmo sem ver. Eu descanso, mesmo sem entender. Eu espero, mesmo sem resposta, porque sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu declaro, não tomarei nenhuma decisão que me afaste de ti. Não quero atalhos que cortem o teu processo. Eu escolho permanecer, até que a tua paz seja o sinal e a tua palavra seja o critério. Amém. A confirmação não vem de fora, mas da paz interna. Você já percebeu que algumas decisões parecem certas no papel, mas ainda assim apertam o peito? Que às vezes tudo se encaixa externamente, mas algo dentro de você continua inquieto? Talvez seja porque a verdadeira confirmação de Deus não vem primeiro dos olhos, nem dos sinais, nem das circunstâncias. Ela vem da paz. Uma paz que não depende de garantias nem de provas, mas que brota no coração como uma brisa suave, depois da oração sincera. Não se trata de ausência de medo ou de dúvida. Trata-se de uma segurança silenciosa que diz: mesmo que eu não entenda tudo, eu posso caminhar. É a paz de Cristo. Não a paz da lógica humana, nem a paz da aprovação dos outros, mas a paz que invade o íntimo como uma assinatura do céu.
O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Um árbitro, alguém que decide, que aponta, que dá o veredito final. Isso muda tudo, porque se a paz de Cristo arbitra, então não é a ansiedade que apita o jogo. Não é o medo que determina o próximo passo, nem mesmo a urgência ou o desejo desesperado de resolver. É a paz. E ela não grita, ela não força, ela não atropela, ela se instala. E quando ela vem, você sabe. Você pode até não ver o caminho completo, mas tem luz suficiente para o próximo passo. Você pode ainda não ter todas as respostas, mas tem a convicção de que Deus está presente, dirigindo, sustentando, e isso basta. Por isso, se depois da oração ainda há tormento interior, espere mais um pouco. Não tome a decisão no meio da névoa. Ore mais uma vez. Busque mais uma vez. Porque a promessa não é que tudo ficará claro, mas que a paz será o juiz. E quando ela disser sim, ainda que não faça sentido, haverá descanso. E se ela disser ainda não, mesmo sem entender, o coração obedecerá com mansidão. A confirmação que você precisa já está sendo sussurrada dentro de você. Aprenda a discernir a voz da paz. Ela é o selo invisível da direção divina. Decisão. Não é um evento, é um alinhamento contínuo. A maioria das pessoas acredita que decidir é um ponto final. Um momento específico onde se escolhe A ou B, sim ou não, ficar ou ir. Mas no reino de Deus, decisão não é um evento isolado. É um alinhamento diário. É um estilo de vida que não se limita a um instante, mas se renova toda manhã, a cada pensamento, a cada passo. Você pode até escolher hoje, mas o que vai sustentar essa escolha é o que você faz amanhã com ela. A sabedoria do alto não é um raio que cai do céu no momento da dúvida. É um óleo que escorre continuamente sobre a mente que se mantém rendida. Decisão com Deus não é uma consulta pontual. É um relacionamento constante. E nesse relacionamento, cada passo precisa ser regido por dependência. O problema é que muitos só buscam a vontade de Deus nas grandes encruzilhadas da vida e depois disso voltam a caminhar sozinhos. Mas o Evangelho nos convida a viver em estado de escuta, como quem diz: Senhor, quero te ouvir até quando tudo parecer resolvido. Porque a sua mente, por mais lógica e bem intencionada que seja, não tem poder para guiar uma vida espiritual. Mas a sua vida espiritual, nutrida pela palavra, pela oração e pela intimidade com o Espírito, tem o poder de transformar sua mente. É por isso que Romanos 12:2 não diz para você tomar a decisão certa e pronto. Diz para você ser transformado pela renovação do entendimento, para que experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não se trata apenas de tomar uma decisão, trata-se de se tornar alguém que vive pronto para decidir com Deus, a cada hora, em cada detalhe, em cada mudança de estação. O alinhamento com o céu precisa ser constante, porque o mundo muda rápido, as emoções oscilam, as opiniões mudam e até as circunstâncias mais seguras hoje podem se tornar incertezas amanhã. Mas aquele que caminha em rendição contínua, mesmo que tropece, será sustentado. Mesmo que se sinta fraco, ouvirá a voz do pastor dizendo: este é o caminho, ande por ele. Então, não finalize essa oração como se ela encerrasse uma etapa. Deixe que ela seja a primeira de muitas, porque o céu não está esperando sua resposta final. O céu está esperando seu coração disponível para permanecer ouvindo. Não viva à espera de uma confirmação mágica. Viva em constante sensibilidade espiritual. Não espere uma decisão ideal. Torne-se uma pessoa que decide com o Espírito. E quando você menos perceber, já estará no centro da vontade de Deus. Se essa palavra encontrou você no exato momento de uma decisão, então não foi acaso.
foi direção. E agora, antes de encerrar esse tempo, faça algo simples, mas poderoso. Declare publicamente nos comentários aquilo que o seu espírito já começou a orar em silêncio. Escreva: Senhor, guia cada decisão minha. Essa frase não é um ritual, é uma entrega. É um selo espiritual dizendo: não quero mais decidir por mim mesmo, quero depender de ti. Quando você comenta isso, você não está apenas escrevendo, você está se posicionando no mundo espiritual. Está dizendo ao céu: eu escolho ouvir tua voz acima de todas as outras. E se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso agora. Não como um clique qualquer, mas como um ato de fé. Como quem decide seguir não um conteúdo, mas um caminho. Como quem diz: eu quero aprender a decidir segundo a mente de Cristo, todos os dias. Aqui cada oração, cada reflexão, cada palavra é uma bússola para a sua alma. E ao se inscrever, você se coloca em um ambiente de comunhão, crescimento e aliança espiritual. Porque há momentos em que o maior passo de fé é parar tudo e orar antes de decidir. E se hoje foi esse momento, então essa jornada não termina aqui. Ela está só começando.